Amém. Como é que a amada igreja com a paz do Senhor? 皆さん、主の平和。 Motivo de alegria estarmos aqui mais uma manhã na presença de Deus no culto de Santa Ceia. で、今月もね、皆さんと共に、生産式に参加できることを本当に嬉しく思います。 Tenho certeza que os irmãos já puderam sentir a presença de Deus muito forte neste lugar. この場でその皆さんがその主の、臨在を強く感じたと、本当に思っています。 Porque Deus está aqui. Amém? 神様はまさにここにいます。 Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. ヨハネの福音書の、8章を開きください。 Vamos estar lendo o versículo 31 e 32. 31節と32節をお読みします。 Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. ヨハネの福音書8章31節と32節。 Os irmãos encontraram? 見つけましたか？ Então eu vou estar lendo. Quem não encontrou pode acompanhar no telão. 聖書をお持ちでない方は、テレビの画面に映っているので、ご覧になってください。 Diz assim: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 Amém. Vamos estar fazendo mais uma oração? 祈りたいと思います。 Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela sua presença muito forte neste lugar, nesta manhã, Senhor Deus, porque o Senhor é real, o Senhor está aqui no nosso meio, muito obrigado, Senhor, e nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, por isso eu me coloco diante de ti, Senhor Deus, como um canal de bênção, toma a minha vida, toma a minha voz, toma o meu corpo, todo o meu ser, Senhor Deus, para fazer aquilo que te agrada, aquilo que é da sua vontade, que eu possa ser porta-voz de Deus nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Fala com o teu povo, fala comigo, fala com cada um de nós, que nós venhamos ser fortalecidos pelo poder da tua palavra, venha transformar a sua igreja, venha edificar, Senhor Deus, venha exortar, venha consolar, Senhor, através da sua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que é contrário à ministração dessa palavra, fora daqui agora, todo espírito de perturbação, todo espírito que atrapalha o culto, fora daqui agora, em nome de Jesus, todo o mal fora daqui agora, em nome de Jesus. Deus, nós consagramos esse tempo para Ti, para a Tua palavra. Toma-se, Deus, para a Tua glória, do Teu santo nome, é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. お座りになってください。 O tema da mensagem de hoje é Palavra que Liberta. 本日のメッセージのテーマは、私たちに自由を与えてくれる御言葉。 Nós vivemos dias em que realmente é necessário libertação. 本当にね、その今の時代では、その自由になること、何かからその解放されることがとても必要です。 Você vai ver aqui no contexto que as pessoas dizem que na sequência, fala assim, responderam eles, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? でこのイエス様のその御言葉に対して、そのユダヤ人たちは、イエス様に対して、私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですかと33節で書いてあります。 Então as pessoas queriam entender, mas Senhor Jesus, nós estamos presos do quê? Se nós vamos para a esquerda, para a direita, nós fazemos o que nós queremos, nós não estamos numa cadeia e tampouco temos algum Senhor que nos diz o que temos que fazer, nós somos livres. で、その自分がそのどこに行くのも、その何をするのも自分の自由だから、その奴隷なわけがないだろうというその考えを持っていました。 Aí Jesus ele vem aqui e responde assim, disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. 34節と35節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。 Então nós vivemos em dias em que as pessoas são pecadas do escravo, são pecadas de vícios, são pecadas de maus pensamentos, elas são escravas de muitas coisas. 多くの人間たちはその中毒だったりとか、いろんなタイプの中毒がありますね。そういった中毒のその奴隷になってしまったり、罪の奴隷だということをイエス様は語っています。 E muitas vezes há pessoas que podem frequentar anos, décadas na igreja e nunca ter uma mudança, continuar sendo escrava dos seus vícios, escravas da sua maneira de viver, do seu pensamento, escravas de muitas coisas. で、その自分がそのまだ罪の奴隷だったりとか、その中毒のその奴隷にとどまろうとしてしまう人が、たくさん、存在しています。 E aqui Jesus ele vai estar dando, ensinando a importância da palavra de Deus, da verdade. で、ここでそのイエス様はその御言葉の重要性、真理の重要性を教えています。 Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus, a palavra que liberta.
本日はその私たちを解放してくれる、私たちに自由を与えてくださる御言葉を学びたいと思います。Nós vemos quando você lê a Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia, fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. 創世記の一章一節では、その初めに神は天と地を創造されたと書いてあります。Em Hebreus, no capítulo 11, ヘブル人の手紙の11章。no versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. 信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。Nós estudamos da outra vez que Deus é eterno. 以前にその神は永遠の存在だと話をしました。A eternidade para nós, o infinito, é algo muito difícil de se compreender. 永遠について理解するのはなかなか難しいものです。Mas pela lógica humana, você sabe que isso é real. ただそれが本当であることを分かります。Quando eu era criança, eu já contei isso daqui, eu imaginei. Imagina se nós, ainda que você tivesse um avião, um foguete, uma nave espacial, que seja, que andasse muito mais do que a velocidade da luz em uma linha reta, ele nunca ia encontrar uma parede que ele parasse, porque não tem fim. O espaço, ele é infinito. で私がね、その小さい頃にその宇宙空間というのは本当に無限に続いているので、何光年も先にまっすぐ進んだとしてもたどり着くことはね、奥までたどり着くことはないということを私は小さい頃に思っていました。Então, mesmo sendo criança, eu querendo aprender, colocar limite no espaço, ainda que eu colocasse esse espaço dentro de uma bola, para lá dessa bola ia ter mais espaço. Então, não tem como, o espaço ele é infinito. 大きさも無限であって、その限度がないです。Você sabe que é assim, mas você não consegue imaginar como que é um negócio que nunca vai acabar, que é um negócio fora da nossa compreensão. もう私たちのその理解を超えるようなものなんです。E nesse mesmo espaço que ele é infinito também não tem como ele haver um começo. Sempre existiu espaço, é algo que não tem começo. É fora também da nossa compreensão. でその無限の始まりだって、私たちはね、どう理解すればいいのかわからないぐらいに理解の超えたことなんです。E nesse espaço que sempre existiu, existia um ser maravilhoso, todo-poderoso. でもそこで本当に初めを作られたのが本当に最も、力強い方です。Isso falamos de Deus. 神様です。E esse Deus, quando ele começa, quando nós entendemos as coisas que nós podemos ver, que nós podemos tocar, o homem, quando ele quer criar uma mesa, o irmão que ele fez esse púlpito aqui muito bonito, ele tem que utilizar uma matéria, uma madeira, para depois ele usar ferramentas e dar formas a isso aqui. É assim que o homem cria, de uma matéria ele cria forma somente. で、この祭壇の机も本当に兄弟の手によって作られたものなんですけども、その素材から、作られていて、その資源からも全て始まりがあるんです。Mas para Deus, quando você vê o sol, que é algo tão tremendo, que é um sol que consegue aquecer a nossa terra, a lua que fica girando ali na sua rota, os planetas que ficam na sua rota, as estrelas que brilham de noite, coisas que são imensas, que são grandes demais para nós, Deus somente disse: haja. で太陽も星も夜に輝いている星だって月だって全て主の御言葉によって光あれと、そう命じてできたものなんです。本当に計り知れないものが神様の御手によって言葉によって作られました。Haja pelo poder da palavra de Deus, somente a palavra de Deus, haja a luz e houve luz. 主のあれという御言葉によって光がある、が、存在することになりました。生み出されました。Por aí você começa a sentir um pouco da diferença do ser humano com a grandeza de Deus para o irmão ele fazer aqui. Quantos dias o irmão levou para fazer isso aqui, amado? Um púlpito desse manualmente. Um mês aqui, ele aqui, veio com o tico-tico cortando aqui, fazendo a voltinha. Um mês. Serrote, foi no serrote. でこの鈴木兄弟がね、この祭壇を作ったわけなんですけども、それを1ヶ月の、期間を、強いて、1ヶ月間の期間で、作り上げました。E aí o irmão Kit estava suando aqui, e, né? Tem que dobrar o acrílico. で、そのコンクリートを埋め込んだりとか、本当にね、汗を流しながらも作業をしました。アクリルを曲げたりしてね。これアクリルがあるね。アクリルを埋め込んだりとかして、そういった作業もされました。Ia ser mais fácil que a gente falar assim, já é um púlpito, né? Ia ser mais fácil, né? で祭壇をあれと言ったらね、本当に簡単にできたのかもしれないですけどね。Mas aí você vê a diferença do ser humano para Deus, a grandeza de Deus, quando Deus diz, haja os luminares, haja o sol, e ali houve o sol e houve a lua.
太陽もその月もすべて主の御言葉によってあれと言われただけで、生み出されました。 Então é o poder da palavra de Deus. これが神様の御言葉の力です。 E assim, nós vemos aqui pela palavra de Deus, os mundos foram criados, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus, pela ordem de Deus. 光もすべて、主が、命じたことによってすべて、存在しています。 O homem tenta inventar essa história de Big Bang, né? Aí que bateu um meteoro com outro e houve um estouro e aí veio a vida. Aí você pergunta, mas quem criou o meteoro? Aí já tem que inventar uma outra história de evolução aí para o meteoro também, né? 学者はその地球が作られたのはその隕石同士がぶつかって、爆発したそのビッグバンによって生み出されたものだと、そういう理論をねその言っているんですけども、じゃあそもそも隕石というのはどうやって作り出されたのかという話になるともう結論がねつけられると思います。 Então não tem fim. Se eles quiserem inventar um monte de história, não vai ter fim. Aí coloca, isso aqui aconteceu há bilhões de anos, algo que é incalculável. Não tem lógica, não tem lógica. もう数億年前にその作り出されたとか、いろんなねその話をしてなかなか結論まで生み出されません。 Mas o mundo que hoje existe foi criado por Deus e até hoje Deus ele governa, ele controla. ただその神様がこの宇宙のすべてを、宇宙のすべての主導権を持っています。 Como eu sempre falo isso, até hoje Deus controla a população de homens e de mulheres. Hoje temos 8 bilhões ali, 4 bilhões de homens e 4 bilhões de mulheres. Sempre há um controle, porque Deus controla isso. そして今のその地球のその人口が80億人もいますね。その男性と女性40億人ずつ、いますが、すべてのそのバランスも神様の御手によって保たれています。 Se não houvesse um controle, se Deus ele tivesse sono e falasse, eu vou dormir um pouco e começasse a nascer só mulher, em 100 anos acabava a existência. もし例えば神様が居眠りをして女性しか生み出されなかったのであればこの世に女性しかいなくて新しい命も生み出せずに人類は絶滅してしまいます。 Mas a Bíblia fala assim que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme. Esse é o nosso Deus, ele está ali 24 horas, ele está cuidando para que as coisas andam bem. 詩篇にも書いてあるように、詩篇の21編に書いてあるように、イスラエルを守る神は、眠ることもまどろむこともない方です。24時間すべて、見守っています。 Então Deus construiu esse mundo pelo poder da sua palavra. 神様の御言葉の力によってすべて、見出されています。 E assim Deus criou o homem, criou toda essa terra, criou o homem. Nós conhecemos essa história da queda de Adão, que também Adão, ele desobedeceu à palavra de Deus. アダムを創造されたんですけども、アダムは神様に、すべて忠実だったかというとそうではなかったです。 Toda vez que você vai contra a palavra de Deus, essa palavra de Deus que criou os céus e a terra, essa palavra de Deus que sustenta todas as coisas, quando você vai ao contrário dessa palavra, algo de mal, algo de ruim acontece com a sua vida. すべてを作られた神様の御言葉に従わないのであれば、その人にとっては悪い結末が訪れます。 Nós vemos que para Adão e Eva, eles tinham tudo de melhor, tinha tudo de bom. Eles moravam num paraíso, num lugar maravilhoso. Eles não tinham a morte, não tinha nada de mal ali. Mas eles desobedeceram a palavra, o mandamento de Deus. アダムとエバは楽園に住んでいて、本当にね最も最高の生活をしていたのにもかかわらず、神様の御言葉に背いてしまったのです。 Mas Deus, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, Ele traçou um plano de restauração para o ser humano. ただそれでも人類の救済の計画を持っていました。 Enviando a Jesus Cristo para esse mundo. イエス様をこの世に使わされました。 É por isso que hoje nós estamos aqui na Santa Ceia para lembrar do que Deus fez por nós. だからこそ、今日この聖餐式を通して神様が自分のために何をしてくださったのかを思い出さないといけません。 Mas voltando hoje na importância da palavra, quando Deus ali ele cria esse plano, mas esse plano ia demorar um tempo para ser construído, para ser executado. で、イエス様の、をこの世に送ることに対しての全ての計画を持っておられていました。 Então, de Adão até a vinda de Jesus, é mais ou menos uns 4.000 anos. で、アダムからイエス様のこの世に来られるまでの期間が約4000年と言われています。 Mas ali, então, Deus, de diversas formas, Deus começou a enviar a sua palavra. Nós, como o irmão Rafael pregou ontem, que Deus enviou a sua palavra através de Moisés. で、昨日もね、ラファエル兄弟がメッセージされたように、神様はモーセを通して、律法を、送りました。 Vamos ler um pouquinho ali em Deuteronômio. 新明記を読んでいきたいと思います。 Deuteronômio no capítulo 6.
新明記6章。 Diz assim: esses são os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que cumpras na terra que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que ordenou a ti, a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te diz o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で、それらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。 Então nós vemos aqui quando Deus ele começa a revelar a sua palavra, a sua vontade para o ser humano, para que o ser humano pudesse se voltar para Deus, para que o ser humano pudesse ter vida longa, ser abençoado por Deus, ele começa a anunciar as suas palavras. で、その人々の日々が長く続くために、その主の御言葉を使わされていきました。 E ali Deus ele começa a falar assim da importância de você passar isso de geração em geração, você passar a palavra de Deus para os seus filhos. で、御言葉も世代を超える必要があり、その自分の子供も、そして孫の世代までその御言葉を受け継いでいかないといけないことを教えています。 Ali Deus começa a falar assim, quando você estiver sentado na sua casa, na sua varanda, ali com a sua família, que você possa falar da palavra de Deus. Quando estiver andando com seu filho no caminho, você vai estar falando da palavra de Deus para o seu filho. Quando você se deitar, quando você se levantar, você falar da palavra de Deus, que você tenha ali alguma coisa, uma pulseira que você possa ter a palavra de Deus, alguma coisa na sua mente que esteja com a palavra de Deus, na sua porta, nos umbrais das suas portas, você vai escrever a palavra de Deus, que a sua vida seja cheia da palavra de Deus. そしてその神様のその御言葉をその自分の子供たちによく教え込んで、その自分が家に座っている時でも子供に語っていて、道を共に歩いている時も子供に語って、寝る時でも起きる時でもその神様の御言葉をその自分たちの子供に教えないといけないということ、そしてその印としてその自分の手に結びつけて、記章として額の上に置いて、自分の家の戸口と柱と門、戸口の柱と門に書き記すように、神様の御言葉に満たされることを命じています。 Ontem a irmã Mary ela frisou um detalhe, há um versículo na Bíblia que fala assim que ensina a criança no caminho em que se deve andar e quando ela for grande ela não vai se apartar dele. メリー姉妹も昨日も言われたように、その自分の子供たちにその生きるべき道を示しましょうねと教えました。そうすればその大人になればその自分が生きるべき道を忘れることがないからと教えました。 Tem uma grande diferença de você mostrar o caminho e no caminho. No caminho você se inclui, você já está andando no caminho, falando para o seu filho, ensina no caminho. A gente está no caminho, eu estou falando, filho, esse é o caminho que nós devemos andar, é o caminho que vai levar à vida eterna, que vai ser bom para você, meu filho, no caminho. で、その自分がその生きるべきそのレールをその見せていかないといけないし、この神の道をあなたは生きていかないといけないよと、その自分の子供たちによく教え込まないといけないんです。 Agora é diferente você falar assim, ó, o caminho é aquele ali, filho. Você vai naquele caminho ali, mas você nem você não está nele. で、そのあの道とこの道では全く違って、この道はそのあなたがその生きている道を示していて、あの道とはその全く違うスタイル、その道を教えているので、それは全く違う意味になっていきます。 Por isso a melhor maneira de você ensinar algo é quando você vive esse algo.
だからあなたはそれを、生きていることを示していかないといけません。 Então você vai ensinar, não adianta você ensinar os seus filhos e falar assim, ó, não fume meu filho se você está com um cigarro na mão. もし例えばあなたがタバコを吸っているのに私の子供よタバコを吸ってはいけないよと言って、教えているのであれば全く説得力がないです。 Então, quando você está no caminho, quando você está vivendo aquilo que você está ensinando, é totalmente diferente. だから本当にね、自分と異なる道を教えるのか、自分が生きているその道を教えるのかというのと全く違うんです。 Então, esse era o desejo de Deus, que as palavras de Deus estivessem no coração das pessoas e que elas passassem isso de geração em geração. Deus não está falando assim, ó, deixe casas, deixe carros, deixe muito dinheiro para os seus filhos. Deus está falando assim, deixa as minhas palavras, vai falar para os seus filhos, vai falar para os seus netos, eles vão fazer as mesmas coisas de geração em geração. 神様の望みというのは御言葉を心に留めることであって、それを世代を超えて受け継いでいくことを望んでいます。お金とか遺産を受け継がせるのではなくて、神様の御言葉、神様のことを、次の世代に引き継がせることを主は望んでいるんです。 Essa é a importância da palavra de Deus. これは神様の御言葉の重要性です。 Em Mateus, no capítulo 13, fala uma comparação, Jesus ele faz uma comparação. マタイの福音書13章ではイエス様は比較をしています。 Ali ele conta a parábola do semeador. で、種まきの例えを話をされています。 Aqui ele vai falar assim que um homem ele sai para semear e quando ele está semeando parte da semente ela vai caindo no caminho que ele está andando. で、自分が歩んでいる、その道に種をまいていることを話をされています。 E as aves do céu vêm e comem essas sementes que estão caindo pelo caminho. で、その道にまいた場所によっては種が奪われてしまったりとか、そういった話もされています。 E algumas pedras, algumas sementes elas vão sendo lançadas e elas caem nas pedras e elas logo crescem porque não tem raiz, mas logo elas murcham também. 岩地にまかれたものは、自分の中には根が、たとえすぐに喜んだとしても根がなくてしばらく続くだけで、すぐに、もう、成長することが止まってしまいます。 E outras, elas caem entre os espinhos e quando elas começam a crescer, porque os espinhos estão trançados ali, sufocam aquela planta. 次に茨の間に落ちたけれども、茨が伸びて塞いでしまったと教えています。 E a outra sementes, ela cai em terra boa, o que ela acaba produzindo 100, outra 60 e outra 30 por 1. また別の種は良い地に落ちて実を結んで、あるものは 100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になりました。 Aí nessa parábola aqui é interessante que Jesus ele começa a explicar para os discípulos o sentido espiritual dela. ここはクリスチャンの霊的なことを教えています。 Ali diz assim, vamos ver aqui, a partir do versículo 18, Jesus começa a revelar o segredo dessa parábola. 18節から例えの説明をイエス様はされています。 Escutai-vos, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é que foi semeada à beira do caminho. ですから、種をまく人の、例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。 Então você começa a pensar agora que tipo de pessoa, que tipo de terreno é o seu, como a palavra de Deus tem chegado na sua vida. あなたの心はどんな土地を持っているのか、御言葉に対してあなたはどうしているのかということをよく考えないといけません。 Então essas que caíram ao caminho, Jesus fala assim, que essas pessoas elas não entenderam a palavra de Deus, mesmo que veio a palavra de Deus, elas não entenderam, o inimigo vem e toma, e elas não conseguem produzir fruto. で、御言葉を理解できなくて、悪いものが来て、その人の心にまかれたものをすべて奪い去ってしまうということを教えています。 Então, meus amados, sempre o inimigo ele vai tentar tirar a palavra de Deus de você, ele vai mandar algo para te atrapalhar, ele vai fazer com que você não esteja no culto, que você não ouça a pregação, que você não ouça a palavra de Deus. 敵はいつだってあなたから御言葉を奪おうとしていろんな働きをします。あなたが礼拝に参加できないように、あなたが主に集中できないようにいろんな邪魔をしてきます。 E aí vai passando os seus anos, se a palavra de Deus ela não entra no seu coração, você não consegue frutificar, você não consegue crescer espiritualmente, você não vai provar os milagres de Deus, você não vai provar a libertação de Deus, você não vai provar a cura de Deus. そうなってくると、霊的な成長もないし、実を結ぶこともないですし、
神様によってその癒しだったりとか、その解放だったりとか、奇跡を体験することはありません。Então, enquanto está sendo lançada a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não entra no seu coração porque o inimigo está tirando a sua atenção. あなたのその集中を阻んでいるから、その敵はそのいつも邪魔していて、あなたがその御言を無視するようにいろんな働きをします。Quantas pessoas poderiam estar aqui? Era para a igreja estar cheia num culto de Santa Ceia. 本当だったらその生産式にその礼拝ではその席がいっぱいになっているべきだったのかもしれません。 Mas aí o inimigo vem e tira essa oportunidade, coloca alguma distração para que as pessoas elas não possam receber a palavra de Deus e essa palavra não venha entrar no seu coração e elas nunca venham ser libertas e elas nunca venham frutificar. それがその敵がいつも邪魔していて、その教会以外のことでその楽しいところにその連れて行こうとしたりとか、その邪魔をして、生産式に参加できないようにしてきます。 No versículo 20 fala assim: porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. 20節と21節。また、岩地に巻かれた者とは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなくしばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。 Aqui nós falamos do terreno pedregoso para uma planta, para uma árvore. Estamos falando da árvore, né? Quando nós falamos de construção, da casa que é sobre a rocha, a casa ela tem que ser construída sobre a rocha, mas a planta não. A planta ela precisa que as suas raízes elas vão para o fundo. ここでその木についての話をされていたんですけども、その賢いもののその例えでは、その岩の上に土台を据えて家を建てたという話をされているんですけども、木では根があるので、その根がないとその木はまっすぐ立つことができないので、その木と例えられます。 Então, uma árvore, para que ela possa suportar o vento, suportar a chuva, ela tem que estar com a sua raiz bem profunda para que ela não venha a cair. で根がしっかりとその成長しているのであれば、そのどんなその強風があっても倒れることもありません。 Então, aqui nós vemos uma árvore que ela vai crescendo sem ter raiz. Então, quando vem a dificuldade, quando vem os ventos, ela tomba, ela morre, ela não consegue produzir fruto. しかしもし根がないのであれば、その困難とかその迫害が起こると、すぐにつまずいてしまうということを教えています。すぐに倒れてしまうことを示しています。 Então nós vemos, meus amados, aprenda isso, uma maneira de Deus trabalhar. Deus ele permite situações para provar a nossa fé. Deus permite através de perseguição. Deus permite através de situações na nossa vida. だからその私たちがその根を成長させるためにも、その御言葉のために神様は常に困難や迫害が起こることを許します。 O povo de Israel ele é um povo que ele representa muito bem as pessoas que a semente que caiu em um solo pedregoso. で、そのイスラエルの民たちもその困難だったりとか、その困難も受けることがありました。 O povo de Israel ele é um povo que viu os milagres de Deus, eles ali atravessaram, viram as 10 pragas, eles atravessaram o mar ali que foi dividido em dois, eles viram os maiores milagres de Deus. イスラエルの民たちはその塔の災害だったりとか、その海の中からその道を作り出されたそういうその奇跡を目の当たりにしてきました。 Então, quando aquele povo, eles vê todo aquele milagre, toda aquela alegria, eles atravessando um mar em terra seca ali, e quando eles chegam do outro lado, eles começam a cantar um louvor ali, e Miriam começa a cantar e louvar, eles estão ali louvando e fazendo um culto, uma adoração a Deus, exaltando o Deus grande e poderoso, assim como nós louvamos agora e sentimos a presença de Deus, do Deus grande e poderoso. イスラエルの民たちはその私たちと同じようにその主に賛美を捧げてその臨在を感じていました。 Imagina como que foi esse culto, essa adoração, um povo ali, aqueles milhões de pessoas ali adorando a Deus e agradecendo a Deus por ver um grande milagre. 本当にその何百万人のその人たちがその主に一斉に心を合わせて賛美をしているというその、場面を見ると本当にね、そのとても素晴らしいものだと思います。 Passado agora 3 dias, agora aquele povo começa a sentir fome, começa a sentir sede, e aí eles começam a esquecer o Deus grande e poderoso, o Deus de milagres, e agora ele começa a reclamar e murmurar, e fala, não, melhor a gente ter morrido lá, melhor a gente ter voltado lá melhor a gente voltar para trás, para a gente não morrer de fome e de sede. ただその彼らはその3日後にはすぐにその奇跡を忘れていて、その飢え乾いていて、その本当にその食事がなかったりとか、その水分不足に文句を言っていました。
Isso é a mesma coisa, amados, que hoje você vê um milagre, hoje você sente a presença de Deus, hoje Deus fala com você, e chega na quarta-feira você está brigando com o seu chefe, você está brigando na sua família, você está já xingando as pessoas, você já está murmurando pelas faltas. で例えばその日曜日にあなたはその主の臨在を感じて喜んでいたけども、水曜日になったらもう同僚だったりとか、その上司と口喧嘩したりとか、仲の悪い人と喧嘩してしまったりとか、またその以前の、同じようなスタイルに戻ってしまうことが、人がいます。 Porque não tem raiz. 根がないからです。 Então, quando vem essas dificuldades, as pessoas elas murmuram, elas desistem, elas voltam para trás. でその根がないためにその困難が来るともうすぐにその後戻りしてしまうんです。 Deus permite essas situações para que você cresça espiritualmente. 主はその霊的な成長をすることを私たちに望んでいます。 Quando você for estudar sobre a bênção de Deus na palavra de Deus, a bênção ela não acontece assim para qualquer um, não. Ela acontece para aquele que obedece, que persevera, que crê na palavra de Deus. 神様はその祝福を与えられますが、誰にでもその祝福が与えられるわけではなくて、その神の御言葉を信じて受け入れた人だけにその祝福が与えられます。 As bênçãos de Deus na palavra de Deus, elas são todas condicionais. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer, essas bênçãos virão e te seguirão e te alcançarão. あなたがもし神様の御言葉や祝福を求めているのであれば、よく学ぶと、もしこれを聞いて行うならばというその条件がついています。それを聞いて行うのであれば、あなたが望んでいるその祝福だって実現します。 As bênçãos, os milagres de Deus, eles vão ir atrás de você. Você vai estar andando e a bênção, o milagre vai vir atrás de você. 誠にその自分の人生の後に祝福が私を追ってきますと聖句にも書いてあります。 Aí você vai ver a provisão de Deus, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver a bênção de Deus em tudo que você pôr as mãos. あなたがその手に取られるその祝福が与えられていきます。 Mas antes de acontecer isso, essas respostas, há um caminhar com Deus, há um obedecer, há um ouvir a voz de Deus, há um obedecer, há um sofrer. あなたがその祝福を望むのであれば、たとえ困難があっても神様の道を歩んで、その神様の道にとどまらないといけません。聞いて行わないともいけません。 Esse povo de Israel que viu todos esses milagres, mesmo eles murmurando ali, falando, brigando, reclamando, e Deus ia ali e tirava a água da rocha, batia na rocha e começava a jogar a água. Ali chovia um pãozinho com gosto de mel, um pãozinho gostoso, todo dia alimentava eles. E quando eles falam, não, a gente queria comer carne, aí Deus manda cordonizes ali, que podia comer até sair pelos narizes ali. Deus, mesmo eles reclamando, Deus estava dando a provisão para eles. イスラエルの民たちは水がないと文句を言うと、岩を叩けば水が生み出されたし、食料がないと言うと天から甘いパンが降ったりとか、肉を与えたりとか、食料を与えていたのに文句ばっかり言っていたんです。 Mas o desejo de Deus não é que eles conseguissem as coisas assim, murmurando ou reclamando. 本当にね、文句を言ったりとか愚痴をこぼしていました。 Quando o seu filho vai no mercado, ele quer comprar uma coisa e senta no chão e começa a berrar, eu quero, eu quero, eu quero, você vai dar ou você vai dar uma cintada nele? 買い物に行くと子供がね欲しいものをねだったりとかするときにはあなたはどうしますか？ Tem uns pais que é só a criança sentar no chão que os pais dão tudo, né? でもうねだっていて寝転がって泣き叫ぶともう買ってあげたりとかする人もいます。 Mas com Deus não funciona assim. 神様ではそうではないです。 Vai chegar uma hora que a correção vai vir e vai vir dolorida. 時に神様のきついお叱りがあります。 Então, meus amados, você vai lendo a continuação da história ali do povo de Israel, você vai saber que duas pessoas, de toda aquela multidão, duas pessoas somente agradaram a Deus, foi Josué e Caleb. イスラエルの民たちの中でたった2人だけが神様に喜ばれた人間がいました。それがヨシュアとカレブでした。 A Bíblia fala assim que esses dois homens eles tinham um espírito diferente. Eles aqui, oh, Deus está conosco, esses gigantes ali, eles vão trabalhar para nós, eles vão fazer pão para nós. Olha os braços fortes dele. Eles vão se submeter a nós porque Deus está conosco. ヨシュアとカレブは本当にね、神様に喜ばれる心を持っていて、たとえ敵がいたとしても恐れることもなくて、おののくこともなく、神様が私たちと共にいるという確信を持っていたんです。 Mas os outros 10 espias falaram, não, nós vamos ser mortos, nós somos como os gafanhotos, gafanhoto você pisa assim, você esmaga ele, gafanhoto não é nada, nós vamos morrer, nós não podemos ir lá, nós vamos ser mortos ali nessa terra. で神様のが、示された約束の地に偵察に行った時には巨人だったり、見た目が大きい、人間がたくさんいて戦いを挑んだら自分たちは踏みつけられてしまうと恐れていた人たちが本当にね、大多数いたんです。
Mas ali Josué e Caleb, eles tentam insistir, tentam chamar as atenção. Não, vamos lá, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é todo poderoso, nós vamos vencer, Deus prometeu, Ele é fiel, não, olha, o Deus nos tirou da terra do Egito, fez grandes milagres, Deus faz o maná cair do céu, Deus ele provê da água da rocha, nosso Deus é grande, vamos lá, Ele prometeu, Ele vai cumprir. ただそのヨシュアとカレブは私たちにこれまでの道の過程の中で神様はたくさんの奇跡を行ったではないかと、だから神様は共にいて力強い神様が私たちに勝利をもたらして約束されたものを私たちに与えてくださると言いました。 Mas infelizmente aqueles dois homens eles acabaram sozinhos. Os outros 10 conseguiram infamar a terra, conseguiram convencer a todo o povo a desistir e desacreditar de Deus. ただこの2人だけが、その意見を持っていてほとんどの人たちはヨシュアとカレブとその意見を合わせることがなかったんです。そしてその彼らは他のイスラエルの民たちを説得して神様に対するその信仰を、失わせるようなことをしてしまったんです。 Que voz você tem ouvido? 皆さんはこれまでどんな話を聞いてきたんでしょうか。 Não, tem que separar mesmo, separa, procura outro. あなたは他のものを、聞いて学んでいってしまっているのでしょうか。 Não, tem que usar droga mesmo, tem que fumar, tem que beber. あなたがハッピーになるために薬物だったりとかお酒を飲めばいいじゃないかと言ってくる人もいるでしょうか。 Então vai ter muitas vozes que vão te ensinar um caminho ruim, mas esse caminho ruim vai te machucar, vai acabar com a sua alegria, com a sua paz. 悪い道を教えようとする人がたくさんいて、その悪い道を歩むとしたらあなたは残念な結末が訪れてしまいます。 Então escuta aqueles que te falam do caminho de Deus, do caminho que é estreito, mas ele leva à vida eterna. 狭い道であっても救いをもたらしてくださる神の道を生きないといけません。 Mas sabe, meus amigos, Josué e Caleb, não pense que eles entraram na terra, mesmo com a fé que eles tinham, eles não entraram naquele dia nessa terra. でヨシュアとカレブは彼らは神様に、喜ばれるような存在だったんですけども、その後すぐに約束の地に入りかったかというとそうではなかったです。 Mesmo eles tendo a fé em Deus, eles tiveram que andar com aquele povo durante os 40 anos ali. でたとえね神様のへの信仰を持っていたとしても40年間荒野を歩み続けてなんです。 Sabe, meus amigos, Deus falou assim, olha, só vai entrar nessa terra Josué e Caleb e as pessoas que são abaixo de 20 anos. そして神様は約束の地に入ることができるのは20歳以下の、青年たちと、ヨシュアとカレブだけだと言いました。 Então, se uma pessoa tivesse 21 anos ali, ela seria condenada a morrer com 61 anos. だから彼らの年齢を計算してみると約61歳だと思われます。 Então, meus amados, e ali durante esses 40 anos ali que eles começaram a andar no deserto, foram morrendo as pessoas ali, ano após ano, foi morrendo todas aquelas pessoas que não honraram, que não creram em Deus. Todos os anos morrendo aquela geração. 40年間荒野を歩み続けていた人たちは、神様を信じなかったがゆえに一人ずつ倒れていって、息絶えてしまいました。 Andando pelo deserto e as pessoas morrendo de ano em ano, tempo em tempo, dando voltas no deserto e nunca chegando na terra prometida que estava ali tão perto. E eles andando em círculos ali, passando ano após ano, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. 彼らは約束の地に本当に近かったにもかかわらず、彼らは近くの荒野をずっとさまよい続けてしまって、一人ずつ亡くなってしまっていました。 E agora, meus amados, chega ali o momento, passados os 40 anos, agora chega ali Josué e Caleb ali, eles falam assim, oh, nós estamos fortes, como nós éramos há 40 anos atrás aqui, que Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa salvação. ヨシュアとカレブは40年後に約束の地に入ったんですけども、それでも40年前と同じ力があって、私たちはまだまだ元気がいっぱいだということを言っていました。 Porque eles tinham a raiz, meus amados, eles não estavam ali, eles não foram semeados na rocha, nas rochas e nas pedras, eles tinham a raiz, meus amados, nada abalava, mesmo passando 40 anos, eles continuaram 40 anos no deserto, mas com a mesma fé em Deus. 彼らはたとえ40年間歩み続けたとしても自分の中に根があって彼らの信仰を失うことはなかったのです。 E agora vem ali o Caleb e ele fala assim, não, eu estou forte como eu era há 40 anos atrás, eu vou tomar posse da minha porção, da minha herança, da minha promessa que Deus me deu.
そのカレブも自分はその若かった頃と同じく勇ましくて、私はその相続されているものをこれからも引き継いでいくということを教えました。Isso fala de fé na palavra de Deus, amados. それがその神様の御言葉に対する信仰です。Você tem que ter essa mesma fé. 同じ信仰を私たちは持たないといけません。Por isso, meus amados, a Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. 信仰とは聞くことから始まるということを教えています。Então receba essa palavra de Deus, deixe ela gerar fé no seu coração. だからあなたはその御言葉を聞いてその信仰を生み出していかないといけません。Na continuação, nós vemos aqui o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. 22節、茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人たちのことです。Aqui já é um caso diferente. Essa árvore aqui, ela já caiu numa terra que tem, ela pode ter a sua raiz, ela estendeu a sua raiz, mas na hora de crescer, havia muitas coisas que impediam do crescimento dessa árvore. 種がまかれて実が成長しても茨が塞いでしまってもう成長することはできていないんです。Ela quer sair, mas há algo que está em cima dela que sufoca ela. でもっと成長したいのに茨が塞いでしまってもそれ以上成長することはできていないんです。Aqui no Japão a gente coloca o botsoshito que fala que é uma lona preta que a gente faz para que a grama ela não venha conseguir sair para fora, para cima. で日本では防草シートと言われているそのシート黒いシートがあるんですけどもそれを、地に置くと、その草がもう、生えなくなってしまう、ようなその働きを持っているシートが、あります。Então é assim, meus amados, muitas vezes as pessoas a semente que caiu entre os espinhos são as pessoas que elas receberam essa palavra, mas elas não conseguem dar fruto porque existem outras coisas que estão tapando, estão impedindo ela. でこの茨の中にまかれたものというのは御言葉を聞いてもこの世の思い煩いこの世のことばかり考えたりとか、富の誘惑が自分にあって御言葉を塞いで実を結ばない人たちのことを言っています。Elas querem servir a Deus, mas nesse mundo tem os prazeres, nesse mundo existem riquezas, nesse mundo existem preocupações, e elas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. 神様のことよりもこの世のことで頭がいっぱいでそのことばっかり心配してしまっている人たちのことを言っています。Então elas são voltadas para os prazeres, elas são voltadas para os lazeres, para as distrações desse mundo, são voltadas para as riquezas desse mundo. 神様のことよりもお金のことで頭がいっぱいで楽しい場所だったりとかそればっかり考えてしまう人たちのことも言っています。Ou então com as suas preocupações da vida, não, que eu tenho que agora está tendo inflação, eu tenho que trabalhar mais, não vai dar para mim ir na igreja, não vai dar para mim buscar a Deus, eu tenho outras prioridades para me cuidar agora. で今は神様のことよりも教会に行くことよりも私は仕事をしていかないといけないし仕事をしてお金を貯めないといけないというそういった、タイプの考えを持っている人たちのことも言っています。Meus amados, não estou falando para ninguém deixar de trabalhar, amados. O pastor Kiyomi trabalha duro. で仕事を辞めなさいよとも言っていませんし私だってきつい仕事もしています。Mas em primeiro lugar eu coloco as coisas de Deus sempre. ただ一番に据えないといけないのが神様です。Então eu falo para você, você consegue buscar a Deus e consegue trabalhar sim. であなたが一番に神様を据えていくのであればもちろん仕事も掛け持ちながらでもできていきます。Você consegue buscar a Deus, priorizar as coisas de Deus e você consegue ainda fazer algum estudo à parte. であなたは神様のことを一番に据えながらも他のことを勉強したりとかすることもできます。Então, mas sempre priorize as coisas de Deus, a palavra de Deus. どんな時でも神様や神様の御言葉を優先してください。Daí você vai ver quem que produz fruto no final e quem não produz. そこで最後まで実を結んだものなのかそれとも実を結べなかったものなのかというその違いが分かっていきます。Por isso que no final fala assim, mas a que foi semeada em boa terra é que ouve a palavra e compreende, ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。Então, quando a palavra de Deus ela cai num terreno que é fértil, esse terreno ele começa a produzir, começa a acontecer coisas boas, começa a edificar o seu redor, começa a trazer coisas boas para a vida das pessoas. 良い地にまかれた人というのは御言葉を聞いて悟って自分の周りの人にも御言葉実を結ぶことができる良い影響を与える
こと、それが成長し続ける人たちのことを言っています。Então, quando essa semente cai num terreno que é bom, vai acontecendo transformação, vai acontecendo libertação, vai acontecendo milagres, vai acontecendo provisão. 奇跡だったりとか、その自分の変化だったりとか、その癒しだったりとか、様々なことが、その自分の人生に、訪れます。Qual é o seu testemunho? O que você pode falar para as pessoas de milagres, de coisas, de provisão de Deus? もしあなたがその神様の奇跡や神様の報いを話してみてくださいと、その証しをされたときに、あなたはどんな証しができるんでしょうか？ Na sua vida cristã, na sua existência, quantas pessoas você conseguiu levar para a casa de Deus? あなたはそのどれだけの人たちをその神様の家に、連れて行ったんでしょうか？ Então, meus amados, é um tempo da gente começar a meditar que tipo de árvore que nós somos. 自分が一体どのようなタイプの木であるのかということをその考えないといけません。 Que tipo de fruto nós produzimos? どんな種をそのあなたは持っているのか。 Jesus falou assim: quem comigo não está juntando, ele está espalhando. Ele não fala que existe um meio termo, um que não faz nada. で、その、主を呼び寄せても、その残念ながらその何もしない人だって存在します。主と共に、共に集める人もいれば、その散らしてしまう人もいます。 Então nós temos que sempre estar questionando, meus amados. Pastor Kiomi, e o pastor Kiomi? Eu vivi todas essas terras aí, amados. E não sou perfeito até os dias de hoje, mas eu sempre tenho algo no meu coração de querer mudar, de querer melhorar, de querer crescer, de querer aprender. で、一部の人ではその松山牧師、私はこのような人生を送っていましたと言っていたんですけども、言っていてそのこのような変化があったというその証しをする人もいます。 Então, meus amados, se você tem que querer essas coisas de Deus, あなたはその神様のものをその望むならばです。 senão vai passar os anos, você vai ser só uma pessoa que vai na igreja de vez em quando, mas nunca vai ter um testemunho, nunca você vai chegar na sua fábrica e alguém vai falar assim: nossa, você é uma pessoa de Deus, ora por mim, nunca vai acontecer isso. 自分がその神の人であるということを、示せなかったりとか、たまに教会に行ってもたまに行くだけでその証しもしない、証しもできないような人になってしまってしまいます。 Lá na nossa fábrica, na hora do almoço, reúne lá eu, o Rafa, o Rigaçan, reúne os irmãos numa mesa lá. で、私たちはその仕事するときにそのラファエル兄弟やその比嘉兄弟だったりとか、そのクリスチャンのグループでいつも集まってます。 E sai de tudo ali, né? 本当にそのいつも集まっているんですね。 E a gente escuta coisas boas e coisas ruins também, né? その良い話もあれば、そのたまに悪い話だったり聞くこともあります。 Esses dias uma pessoa queria falar de Deus para outra e a outra falou assim: ah, mas você fala de Deus, depois você fala um monte de palavra, um monte de besteira aí, você está errada. で、神様の話をしていても、そのあなたはあれこれのことばっかり言ってるじゃないかとか、いろんなね、その口論みたいなことになってしまうこともあります。 Quer falar de Deus, mas nem vai na igreja, né? Aí é difícil mesmo, né? 教会に行かなかったりとか、そういった話もします。 Aí toma na cara mesmo, na frente de todo mundo. 本当にね、その顔を見ながらもその話をしています。 Mas existem pessoas que vai falar assim, a pessoa que trabalha conosco falou assim: nossa, esse caixá é diferente porque a maioria das pessoas são cristãos, eles vão na igreja e se torna um ambiente melhor. で、その本当にね、たくさんのクリスチャンがいるわけなので、その会社は本当に何か違うと、クリスチャンがいて、そのみんな教会に行っているようなグループがいるという評判もあります。 Há mais ou menos um mês e meio atrás, uma pessoa ela saiu da fábrica e falou assim: foi o melhor lugar que eu trabalhei, não o serviço, mas as pessoas, o ambiente que habita aqui, não são pessoas que estão ali querendo passar rasteira, a maioria ali são pessoas boas que se juntaram naquele lugar. で、その1ヶ月半前にその辞めた退職した人は、今までいろんなところで働いてきたんだけども、その中で一番良かったのはここで、本当にね、とても、心地よかったということを言っていた人もいました。 Então, isso são os testemunhos dos irmãos, nós estarmos ali reunidos ali falando de Deus, nós podemos estar dando um exemplo para as pessoas de que nós somos diferentes. で、その私たちがその本当にね、この世の人たちとは全く違うということをその示すことで、本当にね、その違いを、たくさんの違いを表すこともできます。 Agora há pouco estava conversando com o irmão, ele falou assim: olha, eu já fui com o irmão Toshio em Tóquio, em lugares longe, andei do lado dele muitas horas, eu nunca vi ele falar um palavrão. で、そのとある女性の方がその年男兄弟とそのいろんな、場所の東京だったりとか他のね他県に行ったんだけども、今まで一度たりとも年男兄弟のその口からその悪い言葉を聞いたことがないという、話を聞きました。 Mas tem muito crente que fala palavrão. Agora acabei de dar um exemplo, né, de pessoas que xingam, ou às vezes entre casal mesmo, briga de casal, tem que ver o palavreado que eles usam em briga de casal, né? で、その今時の人たちはその夫婦間の中でもその
汚い言葉だったりとか、その罵声を浴びたりとか、そういったね、愚かな言葉を使う人もいます。Então são pequenas coisas, meus amados, palavras torpes. Quando você lê na Bíblia que você não deve falar palavras torpes, somente palavra que edifica. Então você vai começando a mudar a sua maneira de falar. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar, não ficar pensando em coisas lascivas, em coisas impuras. Você vai ter que começar a pensar em outras coisas. Você vai ter que começar a pensar nas coisas que são de cima. Você vai ter que ter uma mudança de vida. 聖書で教えているように、その私たちは愚かな言葉を放ってはいけないし、自分の考えを改めて、今までのその愚かな考えから良いことに考えていかないといけないということを、その御言葉は教えています。Então a palavra de Deus ela tem que vir e trazer um confronto na sua vida para que haja uma mudança. 私たちに変化があるように、その御言葉は私たちのことについてもよく指摘します。As pessoas elas têm uma tendência de querer mudar a esposa, quer mudar o marido, quer mudar o pastor, quer mudar a igreja, quer mudar ao redor, mas elas não se mudam a si mesmas. 一部の人では自分の夫や自分の妻だったりとか、牧師だったりとか、教会を変えようとしていても、自分の心を変えようとしない人はいます。Mas quando você muda a si mesmo, você vai se melhorando, isso vai começando a afetar ao seu redor, vai afetar na sua fábrica, vai afetar na sua casa, vai afetar na sua igreja, vai afetar o mundo à sua volta. で、もし自分から変わっていくのであれば、良い影響を自分の周り、自分の近くにいる人だったりとか、教会までも、そして自分の、主の、がまた戻ってくるまで、世界をより良くしていくことだってできていきます。Então, como o irmão Rafael pregou ontem, são pequenas coisas, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na sua vida. 昨日もラファエル兄弟が言われたように、たった小さい、違いが大きく、成長することができるという大きな違いをもたらすことができると言いました。A Bíblia fala assim que bom nome é mais precioso do que as pedras preciosas. で、本当にね、尊いね、世界の中ではいろんなね、尊いものだったりとか、尊くないものもたくさんあります。良い評判が自分の持っている宝よりも良いもの、尊いものがと、教えられることがあります。O seu bom nome é algo que você tem que construir no seu dia a dia, meus amados. あなたは良い評判を得られるように日々、努力していかないといけません。 Na sua maneira, na escola, vocês viram o Emanuelzinho pregar aqui há 2 semanas atrás, o irmão Emanuel com 18 anos. 若者だってね、本当に違いを見せないといけませんし、2週間前にエマヌエル兄弟が18歳なんですけども、立派なメッセージをされました。 Não pensa que aquele pregador chegou de um dia, caiu raio na cabeça dele e começou a pregar de um dia para o outro. Não foi assim. 雷に打たれていきなりメッセージができるようになったわけでもないです。 Ele fala que já na sua escola ele queria falar de Deus para as pessoas. Na hora dos descansos ele reunia ali com alguns jovens ali, pegava o seu violão, começava a louvar a Deus e falar de Deus. Assim foi o começo dele. 彼の始まりは神様の御言葉を語りたくて休憩の時間に友達を集めてギターを持って、賛美を歌い始めたところから始めたと言いました。 Então ele já tinha no coração dele, mesmo antes de pegar um microfone ou pensar em igreja e falar diante das pessoas, ele queria falar de Deus para aqueles seus amigos da escola. マイクを握るよりも前に自分の学校の友達に神様のことを話をしたいんだと、彼は望みを持っていたんです。 Então, jovem, é possível fazer a diferença, você ser diferente e ter uma vida muito melhor, um testemunho muito melhor. だから本当に他の人と違うということ、そして良い評判を得られるということも若いうちからでもできるんです。 A Bíblia fala assim que nós temos que apartar de toda a aparência do mal. だから私たちも悪いものの外見からも抜け出すこともできていきます。 Jovem, na minha época de jovem existia aquela marca famosa Bad Boy, né? O menino mal. で、私が若い頃には悪い、この象徴としてバッドボーイという悪い少年という英語で書かれてある印されているネックレスみたいなのをよくつけてる人もたくさんいました。 Hoje não se vê tanto, né? 今の時代はあまり見られないと思 Quem うんです lembra けど。 dessa época do Bad Boy? As camisetas da Bad Boy com aquela carinha feia de bravo, né? そういう T シャツをね着ていた人たちがね当時はたくさんいました。 Mas ninguém quer vestir a camisa do Good Boy, né? Do garoto bom. Quer a camiseta do garoto mal. でグッドボーイ、のT シャツではなくてバッドボーイという書かれているT シャツがたくさん着ていた人がいました。 Quando eu vou comprar brinquedo para minha filha, eu fico vendo qual que é a graça daqueles monstros, daquelas coisas feias para dar para uma criança aquilo lá. Qual que é a graça daquilo? で娘におもちゃを買ってあげるときには見た目がね良いものと悪いものを
を比較して、何が自分の娘にとっていいのかということをね、よく考えます。Eu passo em alguns lugares onde faz aquelas pedras que eles deixam em cima das sepulturas das pessoas. Eu penso, por que vai colocar uma coisa tão feia, horrorosa, em cima de uma sepultura de uma pessoa? なぜその人々は本当にね、見た目の悪いものばっかり選んでしまうんだろうと、本当にね、私はね、常に、考え込むことがたくさんあります。E você vê aqui no Japão, eles colocam aquelas cabeças com cara feia. Você vai em alguns lugares e tem um homem com nariz desse tamanho, e esse é o tipo de Deus dele. O Deus deles não consegue nem ser bonito. 本当にね、見た目の悪いものばっかり、デザインの悪いものばっかりが本当にね、日本にもね、満たされているんです。Como que as pessoas vão seguir umas coisas dessa que já é feia só de ver? なぜ人々はこればっかり望んでいる、好んでいるんだろうと。Mas o nosso Deus, ele criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. ただ神様は御言葉によって天の地も作られた方です。Então, meus amados, se você começa a dar atenção na palavra de Deus, você deixa essa palavra de Deus entrar no seu coração, então você vai começar a ter um evangelismo eficaz, porque você vai pregar com a sua própria vida. あなたが御言葉を学んで、そしてあなたは福音に生きるのであれば、違いも見出していきます。Bom, como as horas já se avançam, vamos pular aqui para 1 João, capítulo 1. 第一ヨハネの手紙に行きたいと思います。一章に行きたいと思います。Eu vou estar resumindo aqui, vamos pular para o capítulo 1, versículo 5, que diz assim: essa mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 5節から読んでいきたいと思います。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は神が光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。Amém, amados? Aqui fala assim que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Você tem que ter comunhão com o seu irmão da esquerda e da direita. もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるのであれば、互いに交わりを持つこと、自分の周りの人たち、兄弟姉妹と共に交わりを持つことを教えています。E no versículo 9 fala que nós temos que confessar os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 9節で教えているように、私たちが自分の罪を告白するのであれば、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださって、私たちすべての不義から清めてくださると約束しています。E no versículo 10 ele fala assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus amados, não existe uma pessoa que ela é perfeita, pastor não é perfeito, não existe ninguém que é perfeito que possa dizer assim: eu não tenho pecado nenhum. その10節で教えているように、もし罪を犯したことがないのであれば、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちの中に神様の御言葉がないということを教えています。だから誰も完璧ではないですし、誰でも罪を犯すことがあるので、私たちは罪を犯したことがないと言わないようにしないといけません。Como nosso irmão pregou ontem, que ele está ensinando a sua filha, porque nossos filhos vão errar assim como nós erramos, mas qual que é o caminho? Quando a gente erra, existe um caminho, é quando nós nos arrependemos, nós voltamos, nós pedimos perdão para Deus, nós nos reconciliamos com as pessoas, é dessa maneira que nós nos voltamos e nós nos purificamos, porque Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 昨日のメッセージで言われたように、自分の娘に間違いを指摘したりとかするように、自分がもし過ちを犯したのであれば、それを素直に認めて悔い改めるのであれば、主は私たちを許してくださるし、人に許せない心があるのであれば、許すことができたりとか、和解することができたりとか、癒しが与えられたりとか、そういったことが約束されます。Vamos colocar de pé. ご起立ください。
Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorar. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. ヤコブの手紙4章の8節から、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。二心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の見前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。 Então aqui, Tiago, ele está falando assim, ó, se achega a Deus, porque Deus vai se achegar a você. Quando você dá um passo para Deus, Deus está vindo em outro passo para você. Quando nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. 私たちがその神様のもとに近づいていくのであれば、その神様は私たちのもとに近づいて、私たちのところに来てくださります。 Aqui fala assim também, lavai as mãos pecadores, fala de você lutar para você abandonar o seu pecado, lutar para abandonar os seus vícios. 罪人たち、手を清めなさいと教えているのは、そのあなたはその自分の罪を手放さないといけないということを教えています。 Aqui ele fala assim de voz de duplo ânimo, ânimo doble, como dizem. Disse que Tiago utilizou essa palavra, uma palavra que nem existia na época dele, para falar de uma pessoa que ela tem dois ânimos. Um dia ela está bem, outro dia ela está ruim. É uma pessoa que ela é bipolar, ela tem duas caras. Mas ele fala assim, não, purifica o seu coração, seja uma pessoa só em Deus. そして双心の者たち、心を清めなさいと教えていますが、当時はその双心の意味が、その明かされてはいなかったんですけども、この双心というのはその、ある日は喜んでいて、ある日は落ち込んだりとか、そういったその感情移入がとても激しい人たちのことについて心を清めなさいと教えています。 Então nós temos que sentir a nossa miséria, nós temos que nos arrepender e ver o que está de errado com a nossa vida, que tipo de terreno que nós temos. E nós temos que nos voltar para Deus e a chegar com um verdadeiro coração, para que Deus muda a nossa vida e muda a nossa história. 自分のその人生、自分の物語がその変わるように、その自分の心にそのどんな土地があるのか、よく考えないといけません。 Vamos estar então orando, agora as horas já se avançam. Se você quer receber uma oração antes de começar a Santa Ceia, eu convido você rapidamente a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando e dando início à Santa Ceia. 生産式を始める前にもし祈ってほしいという方がいましたら、そのぜひ前に来てください。あなたがその祈ってもらうように、その自分の心に素直になって前にお越しください。 Que você possa apresentar diante de Deus tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que você sente que está atrapalhando de você produzir fruto. で、それからそのあなたがその自分の心にその実を結ぶことができるように、 Então vamos estar então orando. Eu peço para o pastor estar orando pela vida do irmão. 前に来た人たちのため、人のために私は祈りたい。